34ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Sobre a mesa, a ata para aprovação referente à 33ª sessão, que submeto aos senhores conselheiros. Está aprovada a ata. Indago o eminente representante do Ministério Público de Contas, doutor Celso Matuque Félix Júnior, se deseja a vista de algum dos processos. Senhor presidente, no momento não há interesse do Ministério Público. Cumprimento a doutora Vera Bava Moreira, eminente representante da Fazenda do Estado, que faz sua estreia na nossa Câmara para nossa alegria, nossa felicidade. Seja bem-vinda. Esperamos compartilhar com Vossa Excelência um trabalho cada vez mais profícuo. Mas parabéns por ter vindo para cá e parabéns para nós também. Meus cumprimentos a todos. Podemos iniciar a sessão. Ofereço inicialmente a palavra aos conselheiros, desejarem se manifestar. Não há interesse, então. Ordem do dia. Itens 1 e 2 cuidam de contratos da Secretaria da Segurança Pública, Delegacia Seccional de Polícia de Carapicuíba, para prestação de serviço de nutrição e alimentação. Na verdade, estamos examinando termos de aditamento. 2. Antecipei a Vossa Excelência do relatório, e do relatório já é possível depreender que o primeiro termo de aditamento não oferece qualquer problema, porém o segundo não segue a mesma sorte. Consoante o segmento econômico da TJ, há uma discrepância da ordem de R$400 mil entre a importância disposta na cláusula 2ª do termo e o importe designado para os exercícios orçamentários 2009, 2010, 11 e 12. E há também uma dissonância aqui menor de R$4.860, porém ficou sem explicação. Foram concedidos prazos a contratante que não foram aproveitados para a específica defesa desses aspectos, portanto, as impropriedades continuam presentes. Pela regularidade do segundo termo, ao contrato, pela regularidade do primeiro e pela irregularidade do segundo termo aditivo. Eu voto que submeto a avaliação de Vossas Excelências, para discussão aprovada. Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, contrata a construtora e incorporadora Faleiros. Estamos julgando também termos de aditamento contaminados pelo julgamento irregular do contrato principal. Portanto, são irregulares também os aditamentos, encurto razões, mas proponho que se declare irregulares os termos de aditamento, à exceção do termo de verificação e aceitação provisória. Proponho que se conheça deles. Está em discussão e votação, aprovado. Item 4. Governo do Estado de São Paulo, pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado, Artesp contrata a concessionária Rodovias do Tietê. Estamos julgando aqui a licitação, uma concorrência internacional, o valor de R$15.464.941.000. Houve justificativas apresentadas em decorrência da assinatura de prazo. O relatório extenso foi encaminhado a Vossas Excelências e a instrução vem dividida. Aqui há apontamentos da Secretaria de Diretoria-Geral. O meu voto considera que assiste razão à origem quando afirma que, em contratos de concessão, a área ordinária do empreendimento é de ser suportada exclusivamente pela concessionária, nos termos da Lei 8987. A título de exemplo, faz sentido que os riscos de construção, alternância dos custos de materiais, desgaste precoce, falhas de metodologia, sejam atribuídos ao concessionário. Assim, se lhe gera motivação a que persiga a qualidade ao longo da consecução do negócio. Do contrário, arcará com os prejuízos decorrentes. Por conseguinte, a equação financeira em acordos administrativos de longa duração, aqui 3 décadas, forma-se a partir de correspondente matriz de risco, o que possibilita aos contraentes a preservação do conteúdo econômico avançado. Essa proteção consiste, sobretudo, na tutela do equilíbrio inicial do pacto, que deve ser mantido diante de quaisquer ocorrências naturais ou decorrentes da ação humana que alterem seus elementos constitutivos, excetuando-se as modificações que resultem de eventos previsíveis inerentes à própria área econômica, estranha atuação do Estado. A rigor, reportada a segurança não existe imediatamente para resguardar o concessionário, mas para garantir a continuidade dos serviços e a satisfação do interesse público almejado.
Mas para que a solidez da relação jurídica seja uma realidade, importa que haja adequada especificação preventiva dos riscos. Para tanto, a Lei de Licitações 8.666, que tem aplicação subsidiária, contém disciplina expressa na linha D do inciso 2º do artigo 65, que desloca para a administração as vicissitudes atinentes a riscos extraordinários e extracontratuais. Em contrapartida, o termo contratual número 4, em determinadas cláusulas, regula o tema da seguinte forma: diminuição de receita decorrente de alterações da demanda de tráfego em relação ao previsto no plano de negócios apresentado na proposta, não será considerada para efeito de equilíbrio econômico-financeiro, sendo considerado risco exclusivo da concessionária a correta avaliação do possível impacto sobre a exploração futura dessa demanda. A concessionária assumirá integralmente o risco das projeções das receitas acessórias. Variações de custo decorrentes das obrigações assumidas pela concessionária em relação ao previsto no plano de negócios apresentado na proposta não serão consideradas para efeito de equilíbrio econômico-financeiro, sendo considerado risco exclusivo da concessionária a sua correta avaliação. Portanto, estimativa equivocada de fluxo de tráfego, variações de faturamento acessório e custos derivados da assunção de compromissos pela contratada não servirão de paradigmas para eventuais pleitos de restabelecimento de equivalência econômico-financeira. Com efeito, parece desarrazoado vincular-se qualquer decisão voltada ao reequilíbrio monetário à taxa interna de retorno, quando se sabe que as premissas que lhe servem de alicerce são invariavelmente frágeis. Situação que justifica o porquê da diferença entre o percentual de rentabilidade da proposta vencedora, 18,15%, e do estudo de viabilidade técnica, que era de 7,99%. Não poderia ser diferente, pois se a contratante impelisse a concessionária a cumprir com inflexível rigor a taxa por ela projetada, avocaria a área ordinária do negócio, descaracterizando a essência dessa peculiar modalidade de liame obrigacional. Sublinho também que a TIR, a taxa interna de retorno, além de não constituir critério de lucratividade absoluta, em razão de observar somente tópicos internos do projeto, é altamente sensível às previsões de fluxo de caixa, onde não existe linearidade entre os desembolsos e os ingressos ao longo da vida útil do programa. Cabe salientar ainda que a exigência técnico-profissional, mediante quantitativos mínimos, guarda relação direta com a efetiva designação dos riscos envolvidos, posto que alocá-los de modo eficaz reclama instituição que detém a capacidade de controle sobre a área empresarial. Essa cautela respeita princípios econômicos importantes, princípio econômico importante, quem seja a afetação dos riscos àquela empresa capaz de demonstrar aptidão para deles, dos riscos, se prevenir a custos mais baixos, ou mesmo para minorar os prejuízos na hipótese de sua materialização. Logo, razoável a imposição aos licitantes de experiência mínima na área de atuação, uma vez que o correspondente dispositivo de edital concorre para a satisfatória execução do contrato. Por outro lado, há de destacar que o vínculo administração-concessionário, dada a sua longa maturação e complexidade, está inserido em um universo de relações multipolares. Além de coeficientes instáveis, a que está sujeita a equação do ajuste, o contrato também se destina à efetividade de compromissos adjacentes, fragmentados e espalhados no tempo, celebrados com terceiros, transações de empréstimos financeiros, empreitada de obra, pessoal, tecnologia, etc. Em paralelo, não se trata de pacto a gerar encargos e retribuições determinados em contextos, mas de investimento a ser provavelmente remunerado no futuro pela taxa projetada para a ocasião da outorga. Por essas razões, levando em conta que a outorgada não pode prescindir de segurança jurídica e de alguma estabilidade no que respeita à preservação das bases do negócio, a oferta, neste caso da empresa Brasinfra S.A., se revela harmônica com o plano de materialização do objeto. De outro norte, no período compreendido pelos exercícios 2008 a 2009, ínterim em que formalizados os atos administrativos, não havia entendimento consolidado desta Corte, no sentido de que, para ajustes do gênero, fosse adotado o valor dos investimentos como referência de cálculo das garantias. Descabe, por isso, a meu ver, verberar afronta à jurisprudência, porque a agência reguladora, citada à época, atendeu à literalidade da Lei Federal 8.666, é o inciso 3º do artigo 31. Logo, a meu ver, não vinga assertiva de restrição a caráter competitivo
em decorrência das discrepâncias apuradas no curso de preparação do feito. Meu voto é pela regularidade da concorrência pública internacional do contrato decorrente, firmado entre a Artesp e a concessionária Rodovias do Tietê. Está em discussão, em votação, aprovado. 5 a 10, contratos da Dersa, com várias empresas, segundo o relatório já antecipado a vossas excelências. Eu vou acompanhar a instrução para considerar regulares a matéria examinada, sem embargo de uma recomendação à Dersa, para que cuide de conferir integral cumprimento ao artigo 6º, inciso 9º da Lei de Licitações, quando elaborar seus projetos básicos, com nível de precisão adequado e que possibilite a correta avaliação de custos. Essa é a observação que cabe fazer, dada aos apontamentos verificados ao longo da instrução. Pela regularidade e com recomendação, eu voto que submeto a vossas excelências, está aprovado. 11. CDHU, contrata HE, Engenharia, Comércio e Representações. Regularidade, eu voto que submeto à discussão e votação. Aprovado. Item 12, finalmente, recursos ordinários de Ana Paula Dorini, dirigente regional de ensino, Ari Osmar Martins Quinor, prefeito do município de Apiaí, exercício, e Donizete Borges Barbosa, ex-prefeito. Prestação de contas, o recurso não consegue avançar na demonstração de que a sentença recorrida mereça ser reformada, porém eu observo que tanto o atual prefeito quanto a dona Ana Paula Dorini podem ser liberadas das multas, porque a dona Ana Paula não demonstrou nenhuma omissão nem negligência no acompanhamento do assunto, e o atual prefeito foi responsável por assumir, inclusive, tentativas de regularização da matéria. Sobrou, portanto, só para o ex-prefeito, que foi a autoridade efetivamente responsável. Então, recurso parcial, cancelando as multas de Ana Paula e do atual prefeito de Apiaí. Em discussão e votação, aprovado. Palavra do conselheiro Renato Martins Costa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora conselheira, excelentíssimos senhores procuradores do Ministério Público e da Fazenda, eu consigno, senhor presidente, que a doutora Vera faz a sua estreia aqui na nossa Câmara, mas o doutor Celso também, porque, apesar de tanto tempo aqui nesse convívio tão agradável, acho que é a primeira vez que Vossa Excelência nos honra com a presença na sessão da primeira Câmara. Cumprimento o senhor secretário diretor-geral, a todos os presentes. O item 13, senhor presidente, é a prestação de contas da Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência, exercício 2015, bem como de suas 2 unidades gestoras e executoras, com a instrução, meu voto pela regularidade, sem prejuízo de todas as determinações pertinentes. Em discussão e votação, aprovado. Também proponho a aprovação dos atos praticados pela Fundação Casa, termo de prorrogação e ratificação, em convênio com a comunidade terapêutica só por hoje, considerando os termos favoráveis da instrução. Em discussão e votação, aprovado. O item 15 foi incluído na pauta estadual quando se trata de um processo municipal. Eu retiro de pauta com reinclusão automática no setor adequado na próxima sessão. Deferido. 16, concorrência e contrato da Faculdade de Medicina de Marília com a construtora Santo Brasil, objeto construção de unidade oncocirúrgica. A instrução de ATJ é pela aprovação, SDG pela irregularidade. Eu vou votar acompanhando o SDG. A exigência de atestados para fins de qualificação técnico-operacional, acompanhados da CAT, resultou em indevida e concreta restrição à ampla competitividade, uma vez que o certame contou com apenas um proponente. Indevida ainda a exigência de que a visita técnica fosse realizada pelo engenheiro responsável técnico da empresa. Voto pela irregularidade, aplico multa de 200 UFESPs à autoridade responsável. Em discussão e votação, aprovado. 17, prestação de contas de recursos repassados em 2014 pela Secretaria de Estado da Saúde à Fundação Pio XII. A instrução é convergente no sentido da regularidade, o meu voto acompanha com recomendações. Em discussão, em votação, aprovado. E o item 18, senhor presidente, eu também retiro de pauta, já desde logo encaminhando para a vista
a douta PFE, que deve se manifestar necessariamente no processo. Assim adiada a matéria, a palavra passa à conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhor conselheiro, cumprimento a doutora Vera, doutor Celso, todos bem-vindos à nossa primeira Câmara, cumprimento o doutor Sérgio Siqueira Rossi, cumprimento todos os presentes. Eu relato o item 19. Aqui em exame um pregão presencial e 7 termos aditivos firmados pelo Hospital Heliópolis, objetivando prestação de serviço de manutenção predial. Aqui foram estabelecidas exigências no instrumento convocatório que desbordam da legislação que rege a matéria. Entendimento desse tribunal. Eu destaco, por exemplo, o visto do CREA São Paulo para empresas e profissionais de outro estado. Igualmente, comprovação de capacidade técnico-operacional acompanhada de CAT. Os termos aditivos encontram-se contaminados face ao princípio da assessoriedade. Nesse contexto, acompanhando assessoria técnica, juria, chefia de TJ, MPC e SDG, o meu voto é pela irregularidade do pregão e dos 7 termos aditivos. Em discussão, em votação, aprovado. Eu relato o item 20. Em exame, 7 termos aditivos ao contrato de gestão firmado entre a Secretaria de Estado da Cultura e a Associação Paulista de Bibliotecas e Leituras. Aqui o contrato já foi julgado regular. A TJ e PFE opinaram pela regularidade. Eu acompanho a instrução. Em discussão e votação, aprovado. E o 21, prestação de contas referente a recursos financeiros repassados em 2012 pela Secretaria de Turismo à Prefeitura de Salto. A TJ e PFE também pela regularidade, após a emissão de notificação ao responsável, vieram aos autos os esclarecimentos e documentos necessários. Eu acompanho a instrução e voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. Esgotada a matéria constante da pauta estadual, renova os cumprimentos da doutora Vera Moreira, representante da Fazenda do Estado, e passamos a examinar os feitos municipais. Há 2 requerimentos de tentação oral, nos itens 29 e 47. Eu proponho inversão da ordem do dia, de modo a prestigiar a presença dos advogados, que estão aqui. Eu solicito ao Dr. Marcos Antônio Gabão Monteiro, representando a Prefeitura de Palmital, para o item 29, que é de minha relatoria. Cumprimentando o Dr. Marcos Monteiro, Sua Excelência está familiarizado com o tribunal, sabe que terá 15 minutos para suas considerações, após a leitura do relatório, que eu vou tentar resumir, se bem que a íntegra dele já foi antecipado aos senhores conselheiros. Encargos sociais com problemas. Não houve recolhimento à Autarquia Municipal Serviço de Assistência à Saúde das contribuições descontadas da folha de pagamento de servidores referente à prestação de serviço dessa área. A assessoria, a chefia da TJ são pela emissão de parecer desfavorável à vista do déficit orçamentário, das alterações orçamentárias, abertura de créditos adicionais sem fonte de recurso, do déficit financeiro, inconsistências nos registros contábeis da Prefeitura, elevação da dívida ativa, cancelamento de empenhos referentes a débitos de contribuições previdenciárias, como disse, junto à Autarquia de Saúde, e as irregularidades reincidentes no quadro pessoal. O Ministério Público de Contas é pela desaprovação, propondo a emissão de recomendações e abertura de autos próprios para análise da inelegibilidade de licitação, número 2 de 2014, bem como de autos apartados para exame das irregularidades apontadas no quadro de pessoal. Basicamente, acúmulo de proventos e remuneração, pagamento de horas extras e gratificações. Esse é o resumo do relatório. Ouvimos com muito interesse o doutor Marcos Monteiro. Boa tarde, nobre presidente, doutor Edgar Camargo, membro do Ministério Público, doutor Sérgio Siqueira, doutores conselheiros Renato Martins Costa, doutora Cristiana, funcionários, colegas. Rapidamente, doutor Edgar, as áreas técnicas
restringiram especificamente sobre o ponto relativo ao SAS, que é o serviço autônomo ali de saúde, o serviço de atendimento à saúde do município, e tanto a fiscalização como os pareceres técnicos encaminharam pelo entendimento da falta do recolhimento da parcela da prefeitura, tendendo como encargos previdenciários, que o SAS teria a função em caráter de previdência, uma autarquia municipal. Doutor, trouxemos em sede de memoriais o esclarecimento que isso foi revertido, foi julgado irregular nas contas de 2013 e em sessão no qual o doutor Renato Martins foi o relator, nas contas foram revertidas no plenário, em decisão unânime, que compreendeu que o SAS, apesar de ser uma autarquia criada na década de 90, ela perdeu a sua finalidade de previdência. Hoje ele só praticamente faz intermediação de contrato com a saúde complementar dos servidores municipais, né? Não serve mais como previdência, inclusive o Instituto de Previdência do Regime Geral está desde 98, está em dia, né? Está a certidão contra os autos, ou seja, ela faz parte sim do regime geral e não do regime específico de previdência. Portanto, há uma compreensão, e isso como o voto foi recente, né, do plenário, no final do exercício, não foi possível que tanto a auditoria como as áreas técnicas percebessem essa modificação de entendimento desta Corte para o entendimento que trata-se, então, o SAS, de mera contratação dos funcionários para o serviço complementar de saúde, hoje contratando a Unimed. Esse é um ponto que mais afeta as contas, pelo menos pelas áreas técnicas. Tem uma questão de planejamento de pessoal, doutor Edgar, que já foram tomadas providências porque foram apontadas na conta de 2013. Então, em 2015, iniciaram as alterações todas com relação à parte de pessoal, com relação a essa questão do SAS. Então, em voto no dia 27 de julho deste ano, né, no plenário, inclusive o doutor relator fez questão de citar, né, a questão da compreensão do doutor Renato nesta questão, e nós trouxemos, inclusive, que a administração municipal, agora no seu final, ela tinha contratado uma auditoria e uma equipe, uma sindicância, para verificar a finalidade social de se manter uma autarquia meramente para intermediar contratos de serviço complementar de saúde, o que está sendo concluído agora com parecer jurídico para a proposta de extinção desta autarquia, que não tem mais a sua finalidade principal, a sua finalidade social que ela foi criada. Portanto, nobre doutor Edgar, peço que considere estas alegações e o julgado das contas de 2013 para a emissão do parecer favorável, ou, se caso entender, que as recomendações passem a ser cumpridas inicialmente, já estão sendo tomadas, mesmo que em final de exercício, todas as propostas para acabar com essa finalidade, essa entidade, essa autarquia que não exerce mais a sua função social. Eu agradeço, são essas considerações. O tribunal agradece a participação do doutor Marcos Monteiro. Eu vou me permitir retirar a matéria para reestudar, mas observo que a questão da falta de repasses à autarquia é uma questão até crônica. No exercício que Vossa Excelência examinou, essa questão em Palmital já havia sido apontada, e nesse exercício piorou, porque houve um acordo com a autarquia e uma confissão de dívida em parcelamento para 20 anos. Na verdade, uma operação de crédito. Posso ouvir Vossa Excelência mais um pouco? Isso foi cancelado, esse acordo, tá? Ah, esse acordo não perdeu. Essa notícia está nos O mesmo autos? foi extinto, acredito que sim, até porque foi tratado em tanto nos autos de 2013 como de 2014, foi repetida a informação que esse parcelamento não se permaneceu enquanto não acabasse o relatório de auditoria. E como ficou a dívida? Não, aí o cálculo, o entendimento da auditoria foi que realmente se perdeu a finalidade social e a opinião da administração agora é encaminhar para a Câmara a extinção da autarquia, tornando então toda a responsabilidade de passivo e ativo do SAS da administração municipal. Então, na verdade, com a extinção passa a não ter esse cálculo do déficit dessa finalidade. Porque sim, até a única coisa que não tinha nos autos, desculpa, doutor Edgar, era o saldo da conta que eu trouxe nas contas de 2013, que só chegou para mim agora,
que, inclusive, esse autarquia tem R$3.427.000 em conta no dia 31 de dezembro de 2014, ou seja, demonstrando justamente o superávit que essa autarquia tinha e que não afetou de alguma forma nenhuma essa falta de repasse, que agora, com a extinção, vai passar a ter uma definição sobre isso. Provavelmente os funcionários vão constituir uma associação e vão resolver. Tá bem. Doutor Renato Martins. Posso fazer uma pergunta? Por favor. O que era esse recolhimento, então, doutor Marcos? O que a Prefeitura deixou de repassar para o SAS? Que verba? Então, inicialmente, quando houve essa criação da lei municipal, que na década de 92 tinha um caráter de assistência complementar de saúde com previdência. Isso eu entendo. Mas eu digo agora, vamos nos prender ao exercício em julgamento. Sim. O que a Prefeitura reteve em 2014 e não repassou? A parcela da cota da Prefeitura, porém... Para que finalidade? Para o contrato de plano de saúde administrado pelo SAS? Então, por essa interpretação que só passou a se ter em 2016, da análise da finalidade disso, eles entenderam que a finalidade da parcela da Prefeitura estava entrando como se fosse um fundo de previdência. Por isso, ele recolhia 6% da folha de cada funcionário, a Prefeitura tinha que pagar como uma contribuição complementar. Né? Então, hoje ela está criando o auxílio saúde, o que passa a não ter essa parcela de contribuição em percentual do salário, e sim um valor para que o funcionário tenha essa saúde complementar. Mas, de qualquer maneira, em 2014, havia a previsão da contribuição, havia a retenção não havia o repasse para o SAS. Da parte dos funcionários foi... Sim, mas da Prefeitura não. E da Prefeitura não, mas, inclusive, como eles mandavam uma guia... Tem 2 funcionários dessa autarquia, doutor Renato. O superintendente e um contador. Eles emitiam uma guia completa com os 10% que deveria a Prefeitura repassar. Então, quando se apurou, inclusive o superintendente teve um problema de falecimento no meio do exercício 2014. Problema que não é pequeno. Isso dificultou um pouco a apuração financeira do valor de débito, por isso a contratação da auditoria para aferir justamente qual era o cálculo dos funcionários e qual era o cálculo da Prefeitura. Agora, com a conclusão, ela deve regularizar a questão dos funcionários e justamente extinguir o SAS, mas praticamente a cota da Prefeitura. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcos. A matéria fica, portanto, adiada e voltará oportunamente à discussão. Cumprimento, doutor Marcos. A próxima sustentação está a cargo do doutor Rogério Silveira Lima. É no item 47, relator doutor Renato Martins Costa. Inexigibilidade da licitação entre a Prefeitura de Narandiba e Silvio da Silva Rancharia. É isso? Silvio da Silva Rancharia. Está presente, doutor Rogério? Está. Procurando. Rápido. Muito bem. Seja bem-vindo, doutor Rogério Lima. Vossa Excelência terá 15 minutos após a leitura do relatório. Doutor Rogério, muito boa tarde, muito obrigado. E eu tentarei ser absolutamente sintético. Trata-se de uma matéria relativamente recorrente em nossa jurisprudência, de contratação de um show, no caso da Prefeitura de Narandiba, com o cantor latino, no dia 31 de março de 2012, por ocasião do 48º aniversário de emancipação política e administrativa do município de Narandiba. Alguns aspectos foram verberados na instrução, doutor Rogério, mas a minha atenção se voltou com exclusividade, eu adianto a Vossa Excelência, ao fato do cantor ter sido representado por empresário que detinha exclusividade só para o dia 21 de março de 2012, o que não teria adequação à linha sólida da jurisprudência desse tribunal, no sentido da irregularidade desse tipo de conduta administrativa. Essa é a síntese do relatório, senhor presidente. A palavra ao eminente advogado, doutor Rogério Lima. Boa tarde, presidente, boa tarde a demais conselheiros, membro do MPC, demais se fazem presente, todos que nos assistem pela internet.
O TC 69.989/16, como bem disse o Dr. Renato, trata de contratação de show para a comemoração dos festejos comemorativos do 48º aniversário do município de Narandiba. O show fez parte da programação das festividades, que aconteceu durante todo o mês de março de 2012, e culminou com a apresentação principal, com a atração principal dos festejos comemorativos, o show do cantor latino, o que atraiu muitas pessoas ao pequeno município. Ele faz parte da região administrativa de Presidente Prudente. Ao seu entorno, aproximadamente 50 quilômetros ao seu entorno, a grande cidade seria Presidente Prudente, encontramos em torno de 400 mil pessoas. Então, o município atraiu com o show muitas pessoas que levaram muito dinheiro para o município, gastaram através dos comerciantes, postos de combustíveis, os 2 pequenos hotéis que tem na cidade. Então, isso também foi um lazer para os munícipes e também uma atração financeira para o município, ou seja, o dinheiro circulou na cidade, o que gerou tributos e renda para o município. Outro detalhe importante, Excelência, levando em consideração a população de Narandiba em 2012, que chegava a 4.392 habitantes, e o valor pago de R$ 115 mil, temos um montante por habitante de R$ 26,18. Um valor considerável razoável para um show. E se considerarmos que no show teve em torno de 10 mil pessoas, estamos falando de R$ 11,15 pessoas, do que o poder público ofereceu para os seus habitantes e para os habitantes da região, para ter o lazer. O lazer que é previsto no artigo 6º da Constituição, que é um princípio de segunda geração, muito importantíssimo e, às vezes, esquecido pelo poder público. Então, o processo ele teve 5 apontamentos. Como o doutor Renato disse, se ele se ateve somente ao parecer questão da exclusividade, também vou me ater somente ao parecer da exclusividade. O relatório apresentado pelo agente de fiscalização, bem como pareceres do órgão técnico da Casa, propugnaram pela reprovação da contratação. No entanto, alguns aspectos devem ser levados em consideração nesse caso. Como afirmar que a empresa não detinha exclusividade para o dia? Somente ela tinha exclusividade. Tanto é que o show foi contratado com a empresa. O show foi devidamente realizado. Em nenhum momento, qualquer órgão da Casa questionou que não houve execução do show. Então, o show foi realizado, ou seja, a contratação se efetivou. E a exclusividade também, porque o show foi realizado. E foi juntado carta de exclusividade da empresa, mesmo que considerada mera agenciadora. Ainda outros aspectos, Excelência, devem ser levados em consideração. No caso, atesta boa-fé do município, posto que o show foi contratado através de empresa que detinha, naquele dia, a exclusividade do show, emitiu-se a nota, o show foi prestado, realizou-se o pagamento, ou seja, todo o ciclo previsto na lei foi cumprido, não tendo nada que desabonasse o município nesse sentido. E, nesse sentido, doutor Renato, tem um julgamento de Vossa Excelência nesse tribunal, o 12.270514, da Prefeitura de Pedrinhas Paulista, na qual Vossa Excelência afirma: dessa forma, relevo o ocorrido, uma vez que a despesa não se configurou imoderada, afastando a ocorrência de comprovado prejuízo financeiro para a municipalidade, bem como porque tão pouco houve cobrança de qualquer percentual de intermediação sobre o valor do trabalho artístico executado. Ressalta ainda que, nesse caso, por tratar-se de evento de comemoração do aniversário da cidade, a data cuja exclusividade era da empresa contratada constitui fator determinante para se levar a efeito a contratação. Assim, voto pela regularidade dos processos de inexigibilidade e licitação. Temos também, no mesmo sentido, outros julgados, o 17820210, o 13410114, 629-00113, 475-0068 e o 31.181-02609. Desta forma, Excelência, da mesma maneira que a cidade de Pedrinhas Paulista contratou o show para a realização nos festejos comemorativos do aniversário, o município de Narandiba também assim o fez. A contratação foi exclusivamente para a realização de um show em comemoração ao aniversário da cidade. A empresa detinha exclusividade para aquele dia.
Portanto, requer consideração de Vossa Excelência, seja elidido este item do apontamento do relatório em questão. Diante do exposto tudo mais que consta dos autos, requer que, do bom senso que Vossa Senhoria tem, que o julgamento, e levando em consideração o julgamento semelhante a este caso de Pedrinhas Paulista, requer que o processo licitatório seja julgado regular e, consequentemente, o seu contrato. Muito obrigado. O tribunal agradece a participação. Doutor Rogério Lima, a palavra do relator. Eu agradeço, cumprimento pela sustentação, eu peço retirada com retorno ao gabinete. É regimental de pedido de Vossa Excelência, a matéria fica adiada. Retomamos a ordem do dia. Item 22, Prefeitura de Santo André contrata H. Guedes Engenharia Limitada. Assessoria técnica considera esclarecidos os apontamentos, recomenda aprovação, assim também a chefia. O voto segue essa direção pela regularidade. Sem discussão e votação, aprovado. Prefeitura Municipal de Santo André contrata Faro Promoções. O voto é pela regularidade, a instrução é dividida, mas eu registro que a contratação voltada à obtenção do serviço de publicidade anterior à Lei 12.232, de abril de 2010, que hoje disciplina o tema. Foi nesse contexto que a Prefeitura de Santo André lançou o edital, regularmente divulgado, proporcionais a objetos compatíveis com a jurisprudência em posições para habilitação, corroboradas pela efetiva participação de 10 proponentes, cotejo entre propostas técnicas e preço de 6 delas. Os demais aspectos estão escrutinados no voto que antecipei e que, como disse, conclui pela regularidade da concorrência e do contrato. Está em discussão e votação. Aprovado. Voto. Contas de câmaras municipais. Câmara Municipal de Cosmópolis, item 24. Contas da Câmara Municipal de Terra Roxa, item 25. O voto propõe que se proclame a regularidade delas, seguindo a instrução e tudo que consta dos autos. Está em discussão e votação. Aprovado. Contas da Prefeita de Bilac, exercício de 2014. A proposta é de emissão de parecer favorável. As alterações orçamentárias, a origem alega que a abertura de créditos adicionais ocorreu em decorrência de obtenção de recursos de outras esferas do governo. Nesse ponto, embora não tenham sido juntadas as leis autorizadoras, é possível verificar em consulta ao site da Prefeitura que essas normas foram, de fato, aprovadas pela Câmara Municipal. E as modificações não prejudicaram a prudência da gestão pública. O voto é pela emissão de parecer favorável, está em discussão e votação. Aprovado aqui também nas contas de Santa Clara do Oeste. A assessoria técnica é pela emissão de parecer favorável e assim é o voto. Está em discussão e votação. Aprovado. Contas do prefeito de Cajamar, exercício 2014. Parecer desfavorável à proposta. Há falhas aqui capitais. Déficit financeiro, apesar de 5 alertas sobre o descompasso entre a receita e a despesa, o déficit financeiro apurado é expressivo, na ordem de 47 milhões, correspondendo a 48 dias de arrecadação municipal. A dívida de curto prazo observou uma expansão de 24%, e aplicação de quantia equivalente a 23 da receita de impostos e transferências no ensino, e também faltou utilizar a integralidade do Fundeb. Então, emissão de parecer desfavorável, que está em discussão e votação. Aprovado. A Prefeitura de Palmital já esteve presente. Regente Feijó, exercício 2014, é o item 30. A proposta de voto vai acompanhar a instrução, assessoria técnica, economia, jurídica, chefia, Ministério Público, parecer desfavorável. Déficit orçamentário 6%, superior a 6%, aumento do resultado financeiro negativo, aumento na dívida de curto prazo, quitação parcial de precatórios, extrapolação do limite legal de gastos com pessoal, insuficiência no Fundeb. Está em discussão e votação. Aprovado. Feito de Bom Jesus dos Perdões, 2014. Aqui também vou acompanhar a chefia, o Ministério Público e a SDG. Parecer desfavorável. Insuficiente aplicação no Fundeb, 96,53.
sem comprovação da parcela diferida, déficit de execução orçamentária de 23%, sem amparo em resultado do exercício anterior. Há outros defeitos que estão discriminados no relatório e voto que antecipei. Em discussão e votação, aprovado. Contas da Prefeitura de 100, exercício 2014. Voto pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas da Prefeita. Aplicação de 97% do Fundeb após recálculo da TJ. Parcela diferida aplicada extemporaneamente à data limite. Em discussão e votação, aprovado. Contas de Coronel Macedo, exercício 2014. Aqui são embargos de declaração. Cabe o registro que fulminaram demonstrativos anuais, aplicação insuficiente no Fundeb e violação do limite constitucional de repasses ao Legislativo. Desacertos afetos aos negativos indicadores orçamentário e financeiro. Não há o que esclarecer em sede de embargos de declaração. Conheço, rejeito-os. Em discussão e votação, aprovado. Peço licença para retirar 34 a 39. Voltam ao gabinete. Relato 40, recursos ordinários de Edson Stettner e Rodney Bergamo. Contas anuais do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Porto Feliz relativos ao exercício 2010. As contas foram reprovadas porque o responsável teria assinado um aditamento a um contrato extemporaneamente. Me parece uma demasia comprometer todos os demonstrativos, que, aliás, estão em ordem, por conta dessa circunstância que é, no caso, puramente formal. Eu conheço do provimento aos apelos. Está em discussão e votação. Aprovado. Item 41, recurso ordinário de Márcio Sequetini, ex-prefeito do município de Franco da Rocha, matéria de pessoal, provimento parcial. Mantém a decisão que negou o registro aos atos de contratação de agentes comunitários de saúde, porque contrários à lei, porém autorizando a verbação da médica doutora Ágata Cristina, porque de acordo com a lei municipal. Está em discussão e votação, aprovado. Recursos ordinários, Oswaldo Dias, ex-prefeito de Mauá, admissão de pessoal em 2009. O voto dá provimento. Houve processo seletivo, os cargos vigoraram pelo tempo legalmente permitido, não há, e me parece aqui clara a necessidade e urgência. Voto pelo provimento, está em discussão e votação, aprovado. Recurso ordinário, item 43, de José Monteiro de Rocha, ex-prefeito de Marabá Paulista, admissão do pessoal, conheço em preliminar, e no mérito não há como conceder-lhe provimento. As razões do voto foram antecipadas a Vossa Excelência. Está em discussão e votação, aprovado. Doutor Renato. Relatórios e votos individualizados, em conjunto 44 a 46, senhor presidente. Termos aditivos e termos de encerramento de contrato da Prefeitura de Barueri com BB Transporte e Turismo, inexigibilidade de licitação e contrato. Prefeitura de Louveira com AB Promoções e Produções Artísticas e convênio da Prefeitura de Caraguatatuba com a APAI local. A instrução de todos os processos converge no sentido da regularidade. Os meus votos acompanham. Em discussão e votação, aprovado. 48, pregão presencial, contrato, termo de prorrogação, termo de supressão e prorrogação, Prefeitura de Jaúco, consórcio Ensim Arco-Íris. Objetos, serviços especializados no monitoramento e fiscalização de trânsito. Houve sustentação oral na sessão de 27 de setembro passado. A instrução é desfavorável. Alguns aspectos foram afastados, outros, entretanto, remanescem e impedem a prolação de juízo favorável. Inicio pela falha relativa ao descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que deve ser considerada no bojo das demais que são comprometedoras da matéria. Refiro-me à formação dos preços que orientaram o julgamento das propostas, uma vez que não foram afastados os questionamentos sobre o envolvimento das empresas participantes da fase de cotação de preços, impossível conluio com a finalidade de fraudar a licitação. Assim, pesa contra a presente contratação a penalidade aplicada à empresa pelo CAD, por formação de cartel, muito embora a referida decisão esteja sofrendo questionamento por parte da empresa em si, objeto de ação ordinária anulatória com pedido de tutela antecipada em curso perante a 21ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo.
Mais ainda, como bem identificou a fiscalização, é inegável o vínculo entre as empresas que participaram da formação do orçamento de outro certame para a mesma finalidade e da licitação ora analisada, o que pode ser constatado pelo cruzamento dos nomes dos seus sócios e diretores, lembrando que, ao final dos procedimentos preparatórios, apenas a contratada compareceu com proposta. Por outro lado, também não restou comprovada a correta execução do contrato, na medida em que a administração não demonstrou adequadamente as medições dos serviços prestados, restando dúvidas sobre a correta apuração dos montantes apurados e pagos ao consórcio. Somam-se a todas as questões até aqui arroladas as impropriedades discutidas na ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pelo município de Jaú, em face de diversas autoridades da municipalidade à época da contratação e também de empresas supostamente responsáveis por se associarem com o intuito de fraudar licitações no município, dentre as quais as duas que compõem o consórcio contratado. É verdade que este tribunal julgou regulares a licitação e decorrente contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Jaú e a empresa Consladel, tratados no TC 744/2010, como enfatizado pela defesa do ex-prefeito em sua sustentação oral. Ocorre que as questões aqui tratadas não fizeram parte da instrução daqueles autos, uma vez que o julgamento pela Colenda Segunda Câmara ocorreu em sessão de 19 de agosto de 2014, enquanto a condenação imposta pelo CAD se deu somente em 8 de junho de 2015, ou seja, quase um ano depois. Insta consignar ainda, diante dos argumentos expendidos por ocasião daquela sustentação, que o arquivamento de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado não é suficiente para que a administração de Jaú e demais partes envolvidas no presente ajuste sejam eximidas de qualquer responsabilidade. Digo isso porque eventual arquivamento de ação penal decorre da não constatação de pressupostos eventuais de autoria e materialidade próprios daquela instância e diversos da responsabilização administrativa ou da matéria avaliada sob a ótica da competência do controle externo. Entendo comprometido o sigilo das propostas, tendo em vista a evidenciação de que os sócios da empresa Consladel, que já prestava serviços à Prefeitura de Jaú no setor de trânsito, mantinham um vínculo com as empresas Arco-Íris e Ensim, exatamente as duas que formaram o consórcio vencedor do certame. Voto pela irregularidade, aplico multa de 300 UFESP ao responsável e proponho o encaminhamento da matéria ao Ministério Público do Estado para conhecimento do quanto aqui decidido. Em discussão, em votação, aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra. 49, Câmara de Laranjal Paulista 2015, com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado. 59, Câmara Municipal de Caçapava 2014. Há uma divisão na instrução, a TJ pela regularidade, SDG e Ministério Público pela irregularidade. E eu acompanho as conclusões do Ministério Público e SDG. Quase 65% do quadro pessoal da Câmara é ocupado por servidores em comissão, em detrimento daqueles de provimento efetivo. Houve alerta específico, em decisão relatada pelo eminente conselheiro Dimas Ramalho, das contas de 2012, alerta que não foi seguido. E SDG ressalta com propriedade que, desde 2010, o tribunal vem reiteradamente observando e recomendando a correção desta questão de maneira não produtiva em face da Câmara Municipal. Então, com o Ministério Público e o SDG, julgo irregulares as contas. Muito bem. É o item 50, está em discussão e votação, aprovado. Em conjunto, 51 a 53. Deferido. Contas das prefeituras de Tatuí 2014, Santana da Ponte Pensa 2015 e Uru 2015. Com a instrução, voto pela emissão de pareceres favoráveis. Está em discussão. Em votação, aprovado. No item 54, houve protocolo de petição. Eu retiro de pauta com reinclusão automática na próxima sessão. Matéria adiada, portanto. Relato item 55, Prefeitura de Capão Bonito, contas de 2014. A instrução de ATJ e SDG pela emissão de parecer favorável, enquanto o douto Ministério Público verbera problemas na execução orçamentária, no ensino, nos encargos sociais, pessoal e controle interno. Daí propor a emissão de parecer desfavorável. Os números globais são positivos da Prefeitura de Capão Bonito. Houve um problema de glosa do Fundeb, porém, após a instrução,
o percentual situou-se em 99,99%. Penso que possa ser relevado, já que todos os outros aspectos estão em ordem. Quanto às questões orçamentárias e financeiras, verifica-se que o orçamento foi superavitário em 0,01, os resultados econômico, patrimonial e financeiro são positivos, o que permite que as alterações orçamentárias que foram efetivadas possam ser remetidas ao campo das recomendações. Quanto aos encargos previdenciários, houve compensação não homologada pela Receita, o que se resolve com acompanhamento em expediente próprio, oficiando-se de imediato à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Os outros aspectos são passíveis de recomendações e eu concluo com a TJ e SDG pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Indiana, Prefeitura 2014. Prestação de contas encontra-se prejudicada em face da falta de pagamento integral dos requisitórios de baixa-monta exigíveis naquele exercício, o que já havia se constituído em motivo determinante de pareceres desfavoráveis nos exercícios imediatamente anteriores de 2012 e 2013. Outros aspectos reforçam a conclusão desfavorável. Com a unanimidade da instrução, meu parecer é contrário. Em discussão e votação, aprovado. 57, também houve protocolo de petição e retiro de pauta com reinclusão automática. É regimental. 58, Prefeitura de Santa Lúcia, contas 2014. Vários problemas impedem a emissão de parecer favorável. Pessoal em 57,96%, execução orçamentária deficitária em 10,88%, resultado financeiro negativo em mais de R$ 2.829.000, problemas nos precatórios e nos encargos sociais. Com a instrução, voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão e votação, aprovado. Prefeitura Municipal de Vista Alegre do Alto, contas de 2014. Também aqui há problemas no ensino global, 23,92, Fundeb, 98,36, pessoal, 57,99 e irregularidade nos precatórios. Com a instrução, parecer desfavorável. Em discussão e votação, aprovado. 60, recurso ordinário da Prefeitura de Biritiba Mirim contra a sentença que negou registro do ato de admissão de pessoal em 2011, aplicando multa. A instrução é dividida. Conheça em preliminar. Conhecido. As contratações para a área de ensino, elas foram precedidas de regular processo seletivo, devidamente formalizado e publicado, com provas, critério de avaliação, gerolista, e aconteceram visando atendimento de convênio firmado com a União para atuar no programa Segundo Tempo, que teve por objeto a implantação de 4 núcleos de esporte educacional em benefício a 400 crianças, adolescentes e jovens de Biritiba Mirim, cuja vigência estendeu-se até 18 de 11 de 2012. Então, essas contratações se encontram justificados. Houve também contratação de monitor comunitário em projetos para instalação da escola em tempo integral. Essas contratações duraram apenas 4 meses. O processo seletivo aqui não ocorreu. Porém, considerado o curto período de tempo e a razão bastante importante da implantação do projeto Escola em Tempo Integral, eu relevo a matéria e dou provimento integral ao recurso. Está em discussão e votação. Aprovado. Vossa Excelência registra com bastante clareza o cancelamento da multa. Cancelamento da multa. Cancelamento da multa. Com cancelamento da multa, perfeitamente. Muito obrigado. Aprovado. 61, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares as contas de 2009 do Serviço de Água e Esgoto de Piquete. Recorre o ex-presidente. A instrução é pelo não provimento. Conheça em preliminar. Conhecido. Impropriedade crucial, confessada pelo próprio recorrente. Não houve recolhimento do Fundo de Garantia e nem do INSS. Um agravante que deixou-se de recolher, inclusive, a cota retida dos empregados. Nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. 62, recursos ordinários contra decisões que julgou, com decisão, melhor dizendo, que julgou irregular a prestação de contas de repasse da Prefeitura de Ubatuba à APM de uma escola local em 2011. Recorrem o ex-prefeito e a Prefeitura. Foi imposta a multa de 400 UFES ao responsável. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido.
censuras de primeira instância recaíram sob o direcionamento dos repasses para a contratação indireta de pessoal, para ocupar postos de auxiliar de monitoria, recreador e monitor, que pode ter interferido no índice de gastos de pessoal, já que trata-se de cargos com investidura obrigatoriamente por concurso público. Matéria de mérito, portanto, não pode ser relevada. Eu apenas, considerando que as transferências giraram em R$ 61 mil, eu penso possível reduzir a penalidade para 160 UFESPs. É o que eu proponho, dando provimento parcial exclusivamente para essa finalidade. Em discussão e votação, aprovado. Em conjunto 63 a 65, Deferido. são sentenças do eminente auditor Antônio Carlos dos Santos, que julgaram irregulares procedimentos de dispensa de licitação fundadas no inciso 2º 24 da Lei 8666, realizadas pela Prefeitura de Lupércio. Também os contratos foram tidos por irregulares e em cada um deles foi imposta uma multa de 200 UFESPs. Portanto, o apenamento total somou 600 UFESPs. Houve recurso e a instrução é desfavorável. Conheço em preliminar. Conhecido. Serviços ajustados constituem atividades precípuas da administração que não deveriam ser delegadas a terceiros. O quadro funcional estava devidamente suprido por profissional de contabilidade, havia pastas de administração e fazenda, servidores que poderiam perfeitamente utilizar o portal de convênios do Ministério do Planejamento para a realização das tarefas cometidas às empresas. Houve também a participação de uma sociedade que não foi contratada, mas participou do procedimento, uma sociedade comercial gerida pelo seu prefeito, o que não pode ser tolerado. Porém, senhores conselheiros, o total das 3 contratações é de R$ 21.800. 600 UFESPs dá R$ 14.130. Então, eu proponho a unificação das penas em 200 UFESPs e, para essa finalidade, eu dou provimento parcial. Está em discussão e votação. Aprovado. Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhor conselheiro, relato em conjunto os itens 66 a 68 da pauta. Em exame, concorrência, contrato celebrado entre o Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, o DAERP, e a empresa Engepaf Engenharia e Comércio, contrato esse no valor de R$ 68.497.128,10. Também em análise, acompanhamento e execução contratual, bem como representação. Segundo a representante, houve aglutinação indevida do objeto, incoerente cotação de preços efetuadas com as empresas Constan e GTX, falta de planejamento de projetos técnicos para cada poço profundo, ausência de estudo do impacto financeiro e falta de recurso financeiro para a contratação pretendida, inexistência de plano geral de saneamento básico e planos diretores. A representante apontou ainda que a empresa vencedora, na fase de habilitação, não comprovou ter objeto social, atribuição, registro técnico e tampouco responsável técnico com atribuição legal para a construção de reservatórios metálicos apoiados e para perfuração de poços profundos. Fiscalização concluiu pela irregularidade da licitação, do ajuste, consistentes na deficiência do projeto, fragilidade do orçamento, cláusula restritiva que vedou o somatório de quantitativos em atestados diferentes para cada qualificação técnica, ausência de cláusula contratual sobre os critérios de correção monetária em caso de atraso das obrigações e pagamentos. Quanto à execução contratual, o Núcleo de Acompanhamento da Execução Contratual, o NAEC, relatou diversas falhas, das quais eu destaco incompletude do projeto básico, ausência de formalização do termo aditivo, adoção de única alíquota de BDI para todos os itens da planilha orçamentária e ausência de demonstração da compatibilidade dos preços pactuados com os praticados no mercado. Eu destaco que, de acordo com o NAEC, o projeto básico não tinha a completude necessária para aferir os custos reais do empreendimento. Quanto à perfuração e recuperação de 13 poços tubulares profundos, o NAEC anotou que não há um projeto básico individualizado para a indicação de cada poço. Anotou que, com relação à implantação de adutoras, faltaram elementos mínimos para a caracterização da obra.
No caso de substituição da rede de distribuição de água e ligações domiciliares, considerou insuficiente a apresentação do memorial descritivo juntado aos autos. Registrou que o projeto básico existente refere-se ao reservatório apoiado em 2.000 metros cúbicos, portanto, não atenderia a todos os reservatórios previstos no certame. Destacou ainda que não havia relatório de sondagem de subsolo. No acompanhamento da execução contratual, o NAEC ressaltou que a elaboração de projeto executivo para a adutora de água tratada Recanto das Palmeiras não estava prevista no projeto básico licitado e sequer constou da planilha orçamentária contratada, registrando que referida adutora seria executada em substituição de outras duas. Todavia, as alterações foram efetuadas sem prévia formalização de termo aditivo. Quanto ao orçamento básico, o NAEC registrou que a cotação de preços para os serviços de perfuração de poços profundos foi realizada junto a duas empresas, a Constran Construtora e Pavimentadora Limitada e a GTX, e elas não são especialistas em perfuração de poços. Assim, também ocorreu em relação aos reservatórios apoiados em solo, cujas fontes de cotação de seus componentes metálicos são os orçamentos dessas empresas. Portanto, não restou demonstrada a compatibilidade dos preços com os pactuados no mercado. Com relação ao instrumento convocatório, necessário destacar a restritividade contida na cláusula 2.6.5, que vedou a somatória de quantitativo de atestados para a qualificação técnica dos licitantes, vez que não foram apresentados, ao menos nessa fase processual, justificativas técnicas. Eu destaco que 3 empresas participaram do certame e 2 foram inabilitadas exatamente pelo desatendimento desse item do edital, porque houve a vedação do somatório de quantitativos. A instrução da assessoria técnica econômica, financeira, de engenharia, chefia, todas é pela irregularidade da licitação, do contrato, da execução, bem como pela procedência da representação. MPC também. O processo foi retirado de pauta no dia 25 de outubro. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências, e as regularidades verificadas nos autos comprometem a matéria. Já com relação à representação, a crítica lançada acerca da aglutinação, eu observo que já foi analisada em fase de exame prévio de edital nessa casa, por isso eu afasto essa questão. Mas todas as outras críticas e irregularidades pendem. São confirmadas. Nessas condições, eu acompanho a instrução, voto pela irregularidade da concorrência, do contrato, e da execução contratual e da procedência parcial da representação. E, neste caso aqui, eu vou propor aplicação de multa ao senhor Marco Antônio dos Santos, o superintendente, autoridade responsável pela assinatura do instrumento contratual, multa que eu pretendo propor a Vossa Excelência no valor de 2.000 FESPs. Encaminhamento ao Ministério Público do Estado. Em discussão e votação, aprovado. Eu relato em conjunto os itens 69 a 71 da pauta, termos de aditamento celebrados à seguinte conformidade. Item 69, contrato firmado entre a Prefeitura de São Roque e a empresa Trivale. Item 70, contrato celebrado entre o SEMASA de Santo André e o consórcio AAG Santo André. Item 71, contrato celebrado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. Os ajustes, ora em análise, decorrem de matérias já julgadas irregulares por essa Corte. Face ao princípio da assessoriedade, julgo irregular todos os processos. Em discussão e votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 72 a 74 da pauta. Em exame, inexigibilidade de licitação e contrato firmado pela Prefeitura de Ibiúna, objetivando o fornecimento de passes escolares. Aqui, a transportadora Vargem Grande Paulista Limitada é a concessionária dos serviços públicos de transporte coletivo de passagens no município de Ibiúna. Portanto, entendo caracterizada a inviabilidade de competição. Acompanho o parecer de assessoria técnica e voto pela regularidade.
Em discussão e votação, aprovado. Item 75, prestação de contas de recursos públicos repassados durante o exercício de 2010 pela Prefeitura de Sorocaba, à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba. O convênio foi julgado regular. Eu encaminhei previamente o relatório e voto a Vossas Excelências, e aqui as questões suscitadas envolvendo a escolha e finalidade da entidade, o plano de trabalho, a vantagem econômica para a administração, eu acredito que estão superadas em razão do julgamento regular do convênio, nos autos do TC 725, sessão de 24 de setembro de 2013, da primeira Câmara, ocasião em que esses aspectos foram apreciados. Ressalto que a prestação de contas decorrente do referido convênio, referente ao exercício de 2011, posterior ao aqui analisado, foi julgado regular. Nessas condições, eu voto pela regularidade da prestação de contas. Em discussão e votação, aprovado. Eu relato em conjunto os itens 76 e 77 da pauta. Pois não. São prestações de contas, item 76, recursos no exercício de 2011, originários de convênios celebrados na Prefeitura de Guarulhos e a Congregação das Filhas de Nossa Senhora Estela Maris. Item 77, recursos repassados por meio de convênio, firmado na Prefeitura de Itaberá e Associação Beneficente de Itaberá, no exercício de 2012. A TJ-MPC, pela regularidade, acompanha a instrução. Em discussão e votação, aprovado. Relato agora o item 78. Contas da Câmara Municipal de Francisco Morato, relativas ao exercício de 2013. Concluída a instrução, o responsável apresentou memoriais no meu gabinete, os quais foram devidamente sopesados. Primeiramente, eu destaco a crítica lançada pela fiscalização, questionando a economicidade da execução do contrato de locação de máquinas copiadoras, instalada no gabinete dos vereadores. A fiscalização averigou que a edilidade consumiu uma média mensal de 18.333 folhas de papel, ao passo que a referida contratação estabelecia franquia e foram pagas 35 mil cópias por mês. Noto que a discrepância apurada entre o número de cópias franqueada e a quantidade de papel utilizado não foi esclarecida. O segundo óbice a comprometer a regularidade dos demonstrativos recai sobre o quadro de pessoal, sendo ocupados 14 efetivos e 20 em comissão. Aqui eu destaco que foi firmado um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Esse TAC previa a redução do número de comissionados para 15 cargos, devendo a edilidade comunicar ao Ministério Público quando da criação em comissão de outros cargos que foram extintos. A edilidade criou mais 5 cargos em comissão ao final de 2012 para vigorar em 2013, cuja alteração de seu quadro de pessoal não restou comunicada ao órgão ministerial, segundo apurado pela fiscalização. Eu verifico que a situação de desconformidade do quadro de pessoal advém ao menos desde a apreciação das contas de 2009 por essa Corte. Nessas condições, acompanho a TJ, chefia, MPC e SDG e voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Francisco Morato, exercício de 2013. Em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto os itens 79 e 81 da pauta. Referido. Contas das câmaras municipais de Jacupiranga, exercício de 2014, e Valparaíso e São João do Pau-d'Alho, exercício de 2015. A instrução ATJ e MPC, pela regularidade, eu acompanho a instrução. Discussão e votação, aprovado. 82. Contas do município de Barbosa, referentes ao exercício de 2014. Aqui as contas encontram-se comprometidas pela extrapolação dos gastos com pessoal. A municipalidade atingiu 55,94% da receita corrente líquida ao final de 2014. Apesar dos alertas emitidos por essa Corte para contenção de despesas, houve aumento dos gastos laborais durante todo o exercício examinado. Inclusive, a fiscalização verificou que a Prefeitura nomeou 37 servidores efetivos, 3 comissionados, e também há crítica ao descontrole no pagamento de horas extraordinárias. SDG aponta que, em 2015, também foi superado
o limite de pessoal, demonstrando que a administração não reduziu suas despesas laborais. Nessas condições, o meu voto pela emissão de parecer desfavorável, Prefeitura Municipal de Barbosa, 2014. Em discussão e votação, aprovado. Item 83. Contas do exercício 2014, Prefeitura de Arthur Nogueira. A instrução é pelo parecer desfavorável. Aqui os itens suficientes à rejeição dos demonstrativos foram: gasto com pessoal acima do teto, 59,29% da receita corrente líquida. Falta de recolhimento dos encargos sociais devido ao regime próprio de previdência social. Gestão orçamentária e financeira, constituindo déficit superior a 30 dias de arrecadação. Acompanho a instrução, voto pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas de Arthur Nogueira, exercício de 2014. Em discussão e votação, aprovado. O item 84, eu solicito retirada de pauta com reinclusão automática na próxima sessão. A matéria fica adiada. Eu relato o item 85, aqui contas do exercício 2014 da Prefeitura de Adamantina. Eu aqui observo que a administração deu cumprimento aos principais aspectos avaliados por essa Corte. A questão da execução orçamentária registrou um déficit de 4,43%, foi totalmente amparado pelo superávit financeiro no exercício anterior, saldo financeiro existente. Eu voto pelo parecer prévio favorável às contas de Adamantina, exercício 2014. Em discussão e votação, aprovado. 86. Contas do exercício de 2014 da Prefeitura de Ouro Verde. Aqui também observo que a administração deu cumprimento aos principais aspectos avaliados por essa Corte. Eu destaco que o município encontra-se em um regime ordinário para pagamento de precatórios. E, nesse sentido, deveria ter liquidado a totalidade do mapa encaminhado no período. Contudo, o valor que faltou à totalização da dívida foi de apenas R$ 3.220, com notícias de que parte já foi paga, restando apenas R$ 1.796. Nesse sentido, eu considero que esse valor inexpressivo é pequeno, podendo ser relevado. Quanto à execução orçamentária, houve um déficit de 4,31%, mas esse resultado foi coberto por saldo financeiro. Também aqui houve compensação do INSS a partir de setembro de 2014, mas eu adoto o mesmo posicionamento que tem sido adotado nessa Corte, com a determinação de autos próprios para analisar a matéria e comunicação à Receita Federal. Nessas condições, eu vou votar pela emissão de parecer prévio favorável às contas de Ouro Verde, exercício de 2014. Em discussão e votação, aprovado. Contas do exercício de 2014 do município de Colômbia. Aqui também verifica-se que cumpriu os principais aspectos da gestão administrativa, orçamentária, durante o período. De acordo com o verificado nos autos, eu vou acompanhar a TJ e SDG e vou propor a emissão de parecer prévio favorável às contas de Colômbia, exercício de 2014, com a conformação de autos próprios. Em discussão, em votação, aprovado. 88, contas anuais de 2014, no município de Suzanápolis. Aqui a principal questão é Fundeb, 98,5%. Que foi reduzido em função de glosas da fiscalização, podendo ser relevado, conforme jurisprudência dessa Corte, com determinação de aplicação de parcela faltante, que foi cerca de 24 mil. No mais, o município cumpriu os principais aspectos constitucionais e legais avaliados por essa Corte, acompanho a TJ e SDG e proponho a emissão de parecer prévio favorável às contas de Suzanápolis, exercício de 2014. Em discussão e votação, aprovado. Item 89, contas do exercício de 2015, do município de Rifaina. Aqui toda a instrução, a TJ e MPC, são pela emissão de parecer favorável. Eu acompanho a instrução. Em discussão e votação, aprovado. Eu relato em conjunto os índices 90 e 91 da pauta. Deferido. São recursos ordinários interpostos na seguinte conformidade. Item 90, pelo senhor Cláudio Honor Gelfi, presidente municipal de Inúbia Paulista, contra a sentença que julgou irregulares prestações de contas.
o juízo de irregularidade fundamentou na contratação de profissionais ligados ao Programa Saúde da Família. Item 91, pela Fundação Cultural de Jacareí, em face da sentença que julgou irregular balanço geral da entidade relativo ao exercício de 2011. A reprovação se deu em face de registro de déficit orçamentário, déficit financeiro, não comprovação de serviços contratados. Os recursos estão em termos deles eu conheço, e, no mérito, as razões recursais não se mostram hábeis a modificar as decisões recorridas. Encaminhei previamente relatório e voto e acompanho a instrução pelo não provimento. Em discussão e votação, aprovado. Eu relato agora, por último, o item 92 da pauta. Em exame, recursos ordinários interpostos contra a sentença pelo qual foi julgada irregular prestação de contas decorrente de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Bertioga e a Associação dos Estudantes Técnicos e Universitários de Bertioga. A SDG manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, para afastar a devolução dos valores e proibição de novos recebimentos. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, eu verifico que as interessadas não trouxeram justificativas hábeis para afastar o descumprimento do artigo 60 da Lei de Licitações, vez que os serviços foram prestados pela entidade entre fevereiro e junho, sem a formalização de nenhum ajuste, sendo posteriormente ressarcido pela Prefeitura Municipal. Por sequência, não merece acolhimento os argumentos acerca do cumprimento dos prazos para apresentação das prestações de contas. Contudo, eu penso que as demais questões merecem ser relevadas. Quanto às beneficiárias, pela leitura do preâmbulo do convênio, resta claro que os estudantes de nível técnico e universitário deveriam ser abrangidos. Ademais, a finalidade estatutária da entidade é promover os transportes desse aluno, conforme lei municipal. No tocante ao aumento cotejado, os planos de trabalho realizados nos 2 semestres de 2009, além do aumento do número de alunos em razão de lista de espera, verifico que no primeiro havia um aporte por parte da associação, ao passo que, a partir do 2º semestre, a municipalidade passou a arcar com a totalidade das despesas, conforme se comprova da exposição de motivos do projeto de lei que alterou a lei municipal. Eu observo que o convênio firmado no exercício posterior foi julgado regular por essa Corte e também previu o mesmo valor mensal de repasse. Registro que foram julgadas regulares prestações do exercício de 2007, 8, 11 e 12, sendo conhecida e diferida a matéria em 2013. Nesse contexto, eu acompanho a manifestação da SDG, voto pelo provimento parcial dos recursos ordinários interpostos, bem como pelo afastamento da imposição de devolução dos valores repassados à entidade beneficiária e a suspensão de novos recebimentos, mantendo-se apontando a irregularidade. É como voto. Em discussão e votação, aprovado o voto da relatora. Esgotada a matéria constante da ordem do dia, ofereço a palavra aos senhores conselheiros antes de encerrar e indago ao doutor Celso Matuque Ferri Júnior se deseja vista de algum dos processos. Senhor presidente, não há interesse do Ministério Público. Portanto, com meus cumprimentos a todos, declaro encerrada a sessão.